Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e nessa videoaula nós vamos aprender um pouco mais sobre o comando compor. E qual é a função do comando compor? Ele vai criar composições de preço automaticamente para você de um grupo específico com base no preço de referência que o órgão estabeleceu. E para isso ele precisa de uma composição base, uma composição modelo. E o que é que vem dentro dessa composição modelo? Vem tudo aquilo que é comum para todos os serviços que eu estou criando desse grupo específico, tá certo? E a gente vai aprender melhor sobre o comando compor na prática, tá bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos transformar suprimentos, ou seja, materiais, em composição de preço unitário, tá bem? Então, o órgão me deu essa lista de material e eu vou transformar esses materiais em composição. O primeiro passo, então, é criar essa composição modelo com tudo aquilo que é comum para todos os serviços. Então, eu vou dar um duplo clique em qualquer lugar da minha planilha e vou digitar a palavra modelo e procurar no meu banco de dados. Ele vai dizer que não existe. Deseja criar um novo? Eu vou dizer que sim, eu quero criar um novo. Então, basta organizar essa minha nova composição no grupo que eu estou querendo criar. Por exemplo, esse grupo é instalações hidráulicas de rede. Então, eu vou colocar essa composição no hidráulicas de rede. Depois, eu vou preencher essa composição vazia com tudo aquilo que é comum para todos os serviços de hidráulica de rede. Então, a descrição vai ser modelo de instalações hidráulicas de rede. Pronto. A unidade é o N e eu vou gravar essas informações. Ao gravar, eu preciso que você anote este código aqui, tá bom? Que nós vamos ser solicitados mais lá na frente sobre este código, tá certo? Para saber como faz para preencher esta composição de preço unitário, eu recomendo que você assista uma outra videoaula tratando sobre este quadro, tá certo? Para que você entenda melhor suas funções. Nós vamos incluir, então, agora, os suprimentos que são necessários para executar os serviços das instalações hidráulicas de rede. Lembrando que nessa composição só pode vir aquilo que é comum para todos os serviços, tá certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um encanador. Mão de obra, eu vou procurar um encanador. Vou dar preferência para o Sinap, admitir aqui que seja um. Vou procurar também um auxiliar, por exemplo. Vou colocar um servente. E eu vou colocar aqui que esse servente vai precisar de 1,2, por exemplo. E vou colocar também um pedreiro, já que é de rede, né? Só para dar uma preenchida melhor. Vou colocar aqui mão de obra, um pedreiro. Então pronto. Está aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, um também. Já coloquei todos os suprimentos que são necessários. Por exemplo, eu não posso colocar uma fita veda-rosca, por exemplo. Por quê? Porque a fita veda-rosca ela não é utilizada em todos os serviços de hidráulica, tá certo? Então, eu tenho que colocar aqui nessa composição tudo aquilo que é comum para todos os serviços, tá certo? E eu coloquei aqui a minha mão de obra. Nesse caso, os consumos eles não vão ficar esses que eu coloquei. O programa ele vai redistribuir respeitando essa proporção. Ou seja, aquilo que ele colocar para o encanador, ele vai colocar exatamente a mesma coisa para o pedreiro e vai colocar para o servente 1,2 vezes a mais do que ele colocou para o encanador e o pedreiro. Tá certo? Então, nós vamos voltar. Vamos dar mais um ESC, que é para sair do comando alterar. Tá bom? E agora sim nós vamos executar o comando compor para transformar suprimentos em composição de preço unitário. E a primeira informação que ele me pede é um percentual de mão de obra, ou seja, ele está me perguntando quantos porcentos do preço de referência do órgão eu vou destinar para a mão de obra da minha composição modelo. Eu vou colocar aqui que 40% do meu preço vai ser distribuído para a mão de obra da composição modelo. Não vou criar materiais, tá certo? Porque ele já me deu a lista de material. Então, eu vou desmarcar essa composição. Perdão, esta opção.
Depois ele me pergunta qual é a composição base, tá certo? Esse quadro aqui de grupo de suprimento, ele não vai ativar, tá bom? Porque eu não vou criar materiais. Então, depois ele me pergunta aqui qual é a composição base. Eu vou colocar aquela numeração da composição modelo. Tá aqui, ó, modelo de instalações hidráulicas de rede. Posso adicionar um pequeno texto antes, ou seja, um prefixo, ou um pequeno texto depois, ou seja, sufixo, diante dos serviços. E nos suprimentos que ele criar também. Ele pode colocar um pequeno texto antes ou um pequeno texto depois, tá certo? No nosso caso, nós vamos deixar em branco. Nós vamos marcar aqui ao lado, então, qual é o item da minha planilha que eu vou executar o comando compor. Neste caso aqui, olha, vai ser o grupo de rede, fornecimento e assentamento. E vou iniciar. Não podemos esquecer aqui também, de antes de iniciar, nós marcarmos a opção aqui, olha, que nós vamos criar materiais. E vamos executar agora o comando iniciar. Então, ele vai ajustar aqui os novos consumos e vai me dar a opção de rotina compor executada com sucesso. Ok. E aqui, assim, olha só, ele transformou todos os meus suprimentos em composição de preço unitário, tá bom? Então, nós vamos exibir essa composição e ver o que foi que o programa fez. Olha só, ele pegou o pedreiro, o encanador e o servente da composição modelo, tá certo? E adicionou aquele suprimento que estava na planilha, tá vendo só? Olha só, ele não criou serviços, não criou, perdão, suprimentos. Ele apenas pegou aquele que já estava na nossa planilha, adicionou aqui a nossa mão de obra com exatamente o mesmo preço que o órgão me estabeleceu. Olha só. Tá certo? Então, este é o comando compor para transformar materiais em composição de preço unitário. Espero que a nossa aula tenha sido proveitosa e até a próxima. Obrigada!